Boa noite a todas e todos. Então, o tema do nosso encontro hoje é gestos que cuidam. Eu vou passando, mas antes eu queria trazer um verso do Rudolf Steiner em honra aos que se foram. Atuantes guardiões dos espíritos que levam o amor suplicante de nossas almas às almas, nas esferas que se encontram aos vossos cuidados, para que vosso poder, unido à nossa súplica, possam brilhar, ajudando as almas que, amando, os procuram. Então, este é um verso de Steiner que para a morte coletiva. Muito bem. Então, antes de tudo, existe algo em comum entre todas as crianças, independentemente da situação social, econômica, fisiológica, geográfica ou cultural. Elas não aguardam o mundo adulto ficar inteiro para continuarem a nascer, crescer e viver. Um locus, a casa, né? Então, e nessa casa hoje eu selecionei um espaço muito importante, digamos assim, pouco celebrado. Não, nem sempre, às vezes muito celebrado também, que é a cozinha e a lavanderia. Vamos lá? Vamos para a cozinha? Vamos para a lavanderia? Mais para a lavanderia do que para a cozinha hoje. Um tempo, uma primeira infância que dura para sempre. Um recorte, público-alvo específico. Quem? Associados da sociedade antroposófica com interesse na temática. Bom a gente localizar isso bem direitinho, né? Da onde eu falo, para quem eu falo. Uma observação. Isso não quer dizer que se ignora a situação planetária, mundial, nacional. E uma constatação necessária. Afinal, estamos na antroposofia. O mundo é comigo dentro. E ainda mais, antes, ainda, vamos trazer um prólogo. O vídeo de um texto da minha tese, Quarar a Alma. Quarar a alma, uma paisagem nascida de gestos, a provocação de uma memória afetiva por um objeto, por uma palavra, quarar. A mão da avó mergulhada no balde, a mão da avó gestuando água sobre os lençóis estendidos no capim crescido do quintal. Uma sensação antiga tenta se superpor à sensação atual e a estende sobre várias épocas ao mesmo tempo. O corpo experimentando a dinâmica da imanência, quarar a alma. A memória implica uma estranha contradição entre a sobrevivência e o nada. Nada mais? Só memória? Quarar. Um hábito ancestral praticamente em desuso é trazido para o presente, proporcionando uma estranha alegria. Uma vez experimentada essa alegria, a qualidade aparece como uma propriedade do objeto que a possui, o gesto visto. Mas estranhamente tudo se passa como se a qualidade envolvesse a alma de um objeto diferente daquele, um signo. Lavar a alma, experiência sutil, acontecimento leve. Como constituir um corpo nessa experimentação delicada? Como constituir um corpo na elasticidade de tempos, de uma sensação? O tempo, para tornar-se visível, vive a cata de corpos, de gestos, e mal os encontra, logo dele se apodera, a fim de exibir sua lanterna mágica. Que corpo, que gestos! Fragmentos de tempos plurais, memória do corpo, memórias em movimentos fugazes, quase imperceptíveis, pequenas inquietações moventes. A própria subjetividade passa por ressignificação, gestua entre tempos, sensações, memórias. Gestos, movimentos de um corpo que se desenha e redesenha sua forma. Talvez
O movimento vai me fazer caminhar para algum lugar. Um lugar, uma paisagem nascida de gestos. Uma estética na produção de existência em corpo e pensamento. Na memória, as afetações dos tempos a colocar em movimento a vida. Encontros a compor tempos múltiplos na simultaneidade dos gestos. Realidade e poesia, num signo que se revela no gesto artistado da vida. Fiquei pensando nisso, nessa experiência sutil, nesse acontecimento leve, nisso que é tão comum e tão necessário. E eu vou trazer então uma epígrafe. Na formação do ser humano, a experiência forma estrutura. Aquilo pelo que se passa, passa a me constituir. Essa epígrafe traz nela também um alerta. Aquilo pelo que se passa, passa a me constituir. Por isso, o tempo dessa nossa fala é uma infância que dura para sempre. Então, vamos pensar nesse gesto, agora trazendo uma afirmação inicial. Quando convivemos com crianças, estamos construindo o seu passado. É interessante isso, a gente pensa pouco sobre isso, não é? Normalmente, quando a gente pensa em criança, a gente está pensando em futuro. Mas a criança que fomos está aqui. As estruturas perenes que constituímos junto à mão da avó, aos gestos do cotidiano, está aqui, não é? 60 anos depois, a criança continua aqui. E tudo aquilo que vivemos nas nossas infâncias ainda permanece como o nosso passado. Uma emenda, o que diz essa nossa conversa que estamos trazendo hoje? Diz que por meio dos gestos que a criança presencia à sua volta, ela percebe o mundo e forma suas estruturas perenes. E afirma, um gesto geloso traz qualidades que podem permitir à criança crescer de maneira segura e saudável. Uma pergunta. Essa pergunta ela é qualitativa, ela é problematizante, ela traz nela uma qualidade daquilo que a gente está querendo pensar juntos. Qual a qualidade dos gestos que estamos fazendo hoje e que, no futuro, irão compor as memórias, o passado daquele que agora são crianças? Que gestos são esses? Que gestos cada um de nós se lembra de sua infância? Que gestos nós produzimos hoje nesse mundo de telas, não é? Na frente dos gestos. De que maneira os gestos da casa, do limpar, do cuidar, do arrumar, do cozinhar, do lavar, são feitos? Com que disposição anímica, né? Que eles são construídos, elaborados na frente das crianças. Eu tenho uma tese principal. Essa tese principal, então, ela traz uma questão. Quanto mais o ser alinha sua ética, sua estética e sua política existencial, mais colabora para a produção de uma vida significativa para si mesmo e para os que estão à sua volta. Outra pergunta, essa é autoinvestigativa. Que gestos são
significativamente saudáveis ao produzir estruturas perenes na infância e, a partir daí, memórias plenas de afeto. Então, que gestos são esses? Eu estava escrevendo isso, estava pensando num gesto diferente daquele do corar a alma. Tem um outro gesto, gente, que tem, no mínimo, 56, 57 anos e está aqui comigo vivo. Eu sinto até o cheiro. Sabe qual é? Minha avó, na enceradeira, ela ligava a enceradeira, e era uma enceradeira grande, escura, pesada, tinha um feltro embaixo. Eu acho que tem gente jovem que nem sabe o que é enceradeira. Tinha aquele feltro embaixo, e aí ela deixava a gente subir na enceradeira, e ela ia passeando pela sala de tacos, encerando, e a gente em cima. Né? Eu digo a gente, os primos, os irmãos, né? A criançada. Mas eu lembro de mim. Eu lembro de mim em cima de uma enceradeira. Então, que gestos são esses, né, que a gente está construindo junto às crianças? Vamos em frente, que é perdida na minha própria memória. E aí eu tenho uma tese de apoio, né? Essa foi a minha tese principal e agora eu tenho uma tese de apoio. A atitude zelosa é expressão de uma vida plena de significado. E agora eu introduzi um termo praticamente em desuso, como é o quarar, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Não estou vendo ainda quem está por aqui, nem quem vai assistir depois, nem nada, mas quarar a roupa, né? É um hábito ancestral, muito antigo e completamente em desuso. Então, esse hábito, você pega a roupa, deixa de molho, depois você estende no sol, em cima da grama, em cima do capim, e deixa o sol alvejar. E tinha também o uso de uma substância de nome anil, que era uma pastilhinha, assim. Bem, então, o zelo, né, esse gesto do quarar, ele é muito distinto do gesto de colocar as coisas na máquina, porque ele exige essa relação completamente vinculada com a matéria da roupa, né? Ele exige esse tempo, ele exige esse regar, né? Porque depois tinha, né, gente, aquela aguinha que colocava em cima, dava aquela molhada, quando o sol começava a secar o lençol, a roupa, colocava aquela mão. Eu lembro da mão da minha avó fazendo isso. O gesto dela está em mim até hoje, não é? Uma criança e a imitação do gesto do adulto. Quem convive com crianças sabe. Muitas vezes elas não se imitam. E quase sempre elas imitam aquele gesto que a gente queria que ela não tivesse nem visto, né? Às vezes uma jogada de ombro, às vezes um jogar coisa assim displicentemente, aquilo que você assim nem percebe que tem, ela espelha, né? Então essa imitação do gesto, quanto menor a criança, mais isso é verdadeiro. Depois, quando elas vão crescendo, aí elas nos começam a imitar as nossas atitudes, digamos assim, nosso modo de ser, né, no nosso sentir, e depois, mais velhas um pouquinho, lá no terceiro setênio, começam a imitar também o nosso pensar complexo. Aí elas escolhem, né, alguém. Eu acho isso legal também. Muito bem. Diz Steiner, lá naquele livro,
Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. A educação da criança segundo a ciência espiritual é o GA 34, sabe? Aqui ele escreveu muito tempo antes, acho que é de 1907, deixa eu ver, deixa eu conferir. Isso, 1907. Muito tempo antes dele criar a pedagogia Waldorf. É um livro bom para a gente ler. E ele diz assim, não são as sentenças morais, nem os ensinamentos da razão que atuam sobre a criança, mas apenas o que os adultos fazem em sua redondeza de maneira visível. Forte, né, gente? Muito bem. Então, eu tenho um objetivo aqui, né? Eu tenho um objetivo. Eu adoro essa pintura. Então, ver que o ritmo e o ambiente da casa formam a estrutura da criança, plasmando seu corpo e sua alma. Então, se a gente pensar num bebê, não é? Que acabou de chegar ao mundo, ele é constituído, eu vou usar um termo da música, no ritornelo da casa. No ritornelo da casa, essa criança vai sendo constituída nesse ambiente. E de que maneira que ela vai ser constituída? Pelos ritmos. O ritmo da alimentação, o ritmo da troca, o fazer da comida, né? O cheiro da comida que vem da cozinha, que desperta a fome. Essas coisas que repetem como num ritornelo, né? Um estribilho, repetem o tempo todo. E aí, essa composição desses ritmos da casa constroem, né, as estruturas anímicas, corporais dessa criança. Né? Elas estão extremamente vinculadas umas às outras. E aí, onde habita o sentido? Né? Quando uma criança imita um gesto significativo, onde habita o sentido? O sentido habita justamente nessa coerência entre a necessidade daquele gesto, né? A ocasião que ele é feito, por exemplo, fazer a comida, lavar a roupa, estender a roupa, né? Mesmo que eu tenha lavado na máquina, estender a roupa. Né? Então, quanto mais gestos plenos, porque dá para compreender completamente uma roupa no varal. Dá para entender completamente você mexendo um angu na panela, não é? Então, eu acho que essas forças desses gestos da casa, eles são plenos de sentido. E se eles são plenos de sentido, a gente pode considerar que eles também são gestos éticos, que eles inauguram uma coerência entre o fazer e o ser, né? A criança pequena vive mergulhada nos gestos do seu ambiente. E é deste movimento gestual que as suas estruturas perenes são constituídas. Então, isso é importante, né? Porque não sei a idade de vocês, mas muito daquilo que a gente dizem, né? Os estudiosos, que no momento, digamos assim, naquele momento mais difícil da vida, onde você precisa ir nos recursos mais estruturados em você, até os 6 anos de idade, por exemplo, a maioria desses recursos está ali já. Né? Claro, a gente vai vivendo, a gente vai ultrapassando, a gente vai criando significados, a gente tem sempre oportunidade de transformação, né? A gente está sempre nesse lugar que é o lugar
de trazer sentido à nossa vida. E muitas vezes, de ultrapassar estruturas profundas que foram calcadas em nós por ambientes abusivos, né? Por precariedades múltiplas, por educação narcísica, etc. Mas vamos tentar focar hoje. Eu preparei mais uma ode, né? A casa, a cozinha e a lavanderia. Não tanto mergulhar, digamos assim, no negativo, porque de negativo a gente já está enjoado, mas a gente olhar essa beleza do simples, né? O âmbito que a gente habita. Vamos parar um pouquinho aqui, né? Esse âmbito que a gente está habitando, né? Eu trouxe essas imagens de total integração do ser humano com a natureza, com a necessidade, com o gesto, né? Com essa né? Isso de lavar a roupa dentro da água, né? Então, essa dinâmica de forças que constitui a beleza do viver, né? O cuidado de si como base para o cuidado do outro se expressa por gestos significativos. Então, esse cuidado de si, né? A gente costuma tensionar um pouco esse cuidado. Esse cuidado de si, ele vem primeiro, ele vem antes. Então, eu vou tensionar um pouco esse cuidado, dizendo que o cuidado de si é o cuidado do outro, e o cuidado do outro é o cuidado de si. Que a casa é, digamos, a escola do cuidado. A casa é o lugar onde o cuidado, ele é aprendido. Olha que cena maravilhosa, né? Esse menino dando de comer a boneca, na escola da casa, alimentando, lavando, banhando, cuidando, curando, né? Até muito pouco tempo atrás, quando uma pessoa adoecia, ela não ia para uma UPA, nem para um hospital, ela era cuidada na casa, né? E ela ficava ali deitada na horizontal, quietinha, né? Se ela tinha febre, ela recebia compressas na testa, até que o tempo a curasse. Porque tempo e casa são praticamente sinônimos, né? A casa é o lugar onde o tempo se alonga, né? E o tempo da infância, ele é elástico, né? Parecia que os dias da infância eram longos, plenos de sentido, plenos de fantasia, né? Porque as forças da imitação, elas são forças da fantasia. Outra afirmação que quer dizer da casa como dispositivo de produção de subjetividade e da casa como constituidora do si e do cuidado de si. Vamos ver que afirmação é essa. Os gestos da casa nutrem a alma de um alimento necessário para toda a vida, que é o cuidado de si, o cuidado com o outro e o cuidado com o ambiente. Eu tenho falado muito com minhas... Deixa eu colocar essa cena que também acho linda enquanto eu falo isso. Tenho falado muito isso com minhas alunas, porque nas nossas pós-graduações, o nosso locus de pesquisa é a casa, né? Essa casa com suas dinâmicas, com suas artes, com as artes da casa. Então, eu tenho falado muito que essa pandemia, de um certo modo, ela
prejudicou o nosso conceito de casa. Porque quando as pessoas estavam muito na rua, a gente tensionava para essa atenção à casa, para casa. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, sempre conto essa história porque eu acho ela muito significativa. Eu estava no Rio de Janeiro a fazer uma oficina chamada Artes da Casa. Ela ficava no Instituto TEAR, ou na Fundação TEAR. Instituto TEAR, lá na Tijuca. E aí, o meu público-alvo lá eram as mães das crianças que faziam o contraturno. E aí eu estava trazendo as artes da casa, estava trazendo, trouxe até uma citação de Bachelard que eu gosto muito, que diz: a casa abriga um dia sonhado, a casa abriga um sonhador, né? E aí uma das pessoas carioca, né, super assim, sacudida, bonita, falou para mim assim: a minha casa é um guarda-roupa, eu só entro e saio, só troco de roupa. E aí fiquei pensando nisso, né, já faz algum tempo, fiquei pensando nisso em relação à casa na pandemia, né? Essa casa que para muitas pessoas que tinham a casa como um guarda-roupa, e lembrando que a gente está falando lá para o nosso público-alvo, associados da sociedade antroposófica, interessados na temática, então há um recorte de classe muito evidente aqui, não é? Então, essas pessoas que tinham essa casa como um guarda-roupa, como se sentiram enclausuradas nessa casa, né? Então, essas dinâmicas do lavar, do cuidar, rotineiras, dia após dia, sem esse ritmo fora dentro, que é vai à rua, vem à casa, vai à rua, vem à casa, como para a nossa pesquisa, isso prejudicou, digamos assim, um certo lobby que a gente faz para a casa. Um lugar. A casa como um ambiente anímico. Então, isso tudo que eu já trouxe, né, para gente falar, eu acho que eu vou até trazer essa menininha de volta. Espera aí, deixa a gente ficar mais um pouquinho nela aqui. Então, tudo isso, olha a imitação, gente, vou trazer de novo, vamos ver se eu consigo. Ó. Olha o extremo interesse, a compenetração, a seriedade, não é? Muito bem. Então, essa casa, olha essa alegria também, com esse ambiente anímico, ela traz um alinhamento ético, como a gente já disse, estético, né? Porque ela tem a ver com os modos de existir, e político. Por quê? Porque a ação, digamos assim, a efetivação dessa ação no mundo da casa, mas é no mundo, né? Então, isso, que é a necessidade, que é essa ética, se traduz num modo de fazer que a gente quer aqui como objetivo, como vontade, que isso seja significativo e alegre por parte do adulto, para que ele também possa criar né? Porque muitas famílias, né? Não quero falar muito de família, mas muitas famílias têm na tarefa de casa, digamos assim, uma punição. Né? Então há uma punição, vai vai arrumar seu quarto, vai sei quê, né? Então esse alinhamento ético, estético e político, né, da ação, ele é evidente, ele é claro nos gestos da casa, né? Nos gestos significativos da casa. E aí eu vou trazer uma citação, antes falando que, para Steiner,
o gesto é algo tão importante que ele criou uma arte totalmente nova, baseada em gestos, como expressão das forças espirituais. E a gente vai perceber como essas forças espirituais se ancoram nos gestos da casa. Aquilo que atua no exterior é reproduzido interiormente. A criança reproduz pela imitação tudo o que a circunda, né? Então, essa citação está nesse livrinho, que é um recorte do GA 307, desses textos escolhidos, né, da editora antroposófica, sempre textos muito bem escolhidos, e ele está no GA 307, é lá de 1923, ou seja, a pedagogia Waldorf já estava constituída, né? Então, vamos pensar nesses tempos múltiplos, né? Vamos pensar um pouco nesse tempo outro. Que tempo é esse do gesto da casa? Que tempo é esse, né? Que produz esse ritornelo? Então, eu gosto de pensar nesse tempo, que é o tempo da fenomenologia, que é o presente ampliado, né? Esse presente ampliado, quer dizer, aquele tempo que é o tempo da eternidade, né? Que é aquele tempo onde o sentido está completamente integrado na ação por uma necessidade ética. Que tempo lindo, não é? E a casa chega, né? Você acabou de lavar uma louça, lá está a louça de novo. Muito bem. E aí diz Rudolf Steiner, o eu e os membros e sua ligação com o espiritual. Esse eu acho que eu não peguei, eu peguei. Não peguei. Também tem, tá? Os 3 aprendizados da infância, que é o GA 224, também tem textos escolhidos. Eu aconselho demais a leitura. É muito bom mesmo. Esse é um livrinho, assim, que eu gosto demais. Olha o que ele diz lá, que é interessante. O eu está ligado a tudo o que o ser humano executa com os membros. Então, quando a gente tiver aquela relação, né, na cozinha, lavando louça, na lavanderia, estendendo roupa, a gente pensa, estou fortalecendo, digamos assim, o meu eu, né? A gente quer fortalecer o eu lendo, a gente quer fortalecer o eu fazendo 1000 coisinhas, assistindo live, mas o que fortalece mesmo é a lida. O eu está ligado a cada movimento feito com a mão, com cada gesto de pegar, de segurar um objeto qualquer. Eu acho isso... Eu sou uma apaixonada por esse Rudolf Steiner. Muito bem. Vamos trazer uma reflexão. Não sem antes ficar um pouquinho aqui nessa pintura. Vou trazer. A vida produz formas. Essas formas são parte de um processo de organização que dá corpo às emoções, pensamentos e experiências, fornecendo-lhes uma estrutura. Essa estrutura, por sua vez, olha que forte isso, ordena os eventos da existência. Ordena, gente. Ou seja, a ordem daquilo que a gente será
está ordenado nessas estruturas perenes. E que trabalheira, né? Que a gente tem para reformar essas estruturas, muitas vezes. Tentamos tanto, né? Levamos a vida a tentar ultrapassar as nossas estruturas. Um paradoxo está aqui no estudo geral, eu chamo do ser humano. Não gosto de falar no estudo geral do homem, porque não considero o homem o universal de ser humano. Ser humano é ser humano, né? Então, aqui no estudo geral do ser humano, a arte da educação 1, que é o GA 293, está essa linda citação do Rudolf Steiner. É preciso assimilar e compreender esse paradoxo de que o trabalho corpóreo ser espiritual, olha que lindo, e o trabalho espiritual ser corpóreo, no ser humano e junto ao humano. Vou ler de novo. É preciso assimilar e compreender esse paradoxo de o trabalho corpóreo ser espiritual e o trabalho espiritual ser corpóreo, no ser humano e junto ao humano. O Espírito nos banha enquanto trabalhamos corporalmente. A matéria em nós está ativa enquanto trabalhamos espiritualmente. Não é lindo isso? Muito bem. Um efeito de sentido querido. Eu queria que essas minhas palavras, que esse lugar que a gente habita, né? Muitas vezes a gente está em apartamentos distantes da natureza, mas eu percebo que os gestos da casa é um lugar, digamos assim, de nutrição também, né? Não só na natureza, mas junto da necessidade de viver, né? Do preparar a vida, do preparar um ambiente digno para se viver. Então, esse efeito de sentido que eu gostaria, né, de produzir com essa minha fala, ela é a alegria de limpar, lavar, arrumar, cozinhar, fazer os gestos significativos de viver e sentir-se bem por isso. Olha essa o que eu gosto nesses pequenos vídeos que eu selecionei são a compenetração, né? Vou colocar de novo para a gente olhar essa menina outra vez. Olha o tanto de compenetrado. A gente reclama tanto, né, que as crianças não têm atenção, mas olha essa atenção, né? Olha essa disposição estética, essa vontade de organização que ela está executando. Ah, puxa vida, tudo tão simples, né? E a gente complica. Uma afinidade, também lá no Arte da Educação, que a gente acabou de ler, que é esse aqui, a Arte da Educação 1, o estudo geral do ser humano, ou antropologia geral, né? Tem gente que chama assim, também ia gostar mais de chamar assim do que o estudo geral. Muito bem. Ora, imaginem que uma pessoa, quando eu coloco assim entre colchete, tá bem? É porque eu estou substituindo a palavra homem, essas coisas. Ora, imaginem que uma pessoa trabalhe demais com seus membros, que trabalhe demais corporalmente. Qual será a consequência disso? Isso o leva a uma afinidade muito grande com o espírito. O espírito o banha continuamente quando a pessoa, trabalha com o corpo. Em consequência, o espírito ganha um poder muito grande sobre a pessoa. O espírito que de fora se aproxima dela. Tornemo-nos muito espirituais quando trabalhamos corporalmente em fantasia. Gente, para mim, essa é, digamos assim, o melô
da faxina, né? Sabe quando você faz aquela faxina, mas aquela faxina que você começou, que você chega lá pelas 5:30 da tarde, você senta no sofá, respira fundo e pensa, tá tudo no lugar. Essa sensação, para mim, é a sensação de plenitude espiritual, a máxima, né? Quando você trabalhou tanto, fez tanto, e está tudo ali, né? Está tudo pleno de sentido. Muito bem. Um verso final em tom de súplica. Então, queria trazer esse verso final para nós, né? Para nós mesmos, para que a gente tenha forças. Oxalá possamos nós aqui, permearmos-nos com a capacidade de ter fantasia, construir a coragem para a verdade e aguçar nosso sentimento para a responsabilidade anímica. O Dolph Steiner, vale até a pena, né, gente? A gente ler de novo. Oxalá possamos nós permearmos-nos com a capacidade de ter fantasia, construir. Coloquei construir, né? A coragem para a verdade. Porque a coragem, ela precisa ser construída cotidianamente, né? Do lavar a louça ao limpar o banheiro, o lavar a roupa, é a coragem para a verdade, gestos verdadeiros e aguçar o nosso sentimento para a responsabilidade anímica, em especial a nossa responsabilidade com o mundo e com as crianças, que não vão esperar, né, as coisas melhorarem para continuar crescendo e construindo suas estruturas perenes. Pois então, a vida mesma, a simples, no cotidiano, com seus gestos domésticos, essa vida é plena de sentido. Cuidar é cuidar-se. Então, não há nenhum demérito em cuidar. Cuidar do outro, da criança, da casa. Porque ao fazer isso, nós estamos cuidando de nós mesmos. Uma vontade, para chegar aqui no finalzinho de tudo. Uma faxina alegre a promover a amplitude da alma. Saio, então, da lavanderia e da cozinha e encaremos o banheiro, não é? Encaremos o banheiro. Muito bem. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. As referências estão aqui. Quero agradecer aos autores pelos pensamentos poderosos que nos permitem usá-los como aliados a construir conhecimento e vida, não é? E me coloco, então, totalmente aberta para que vocês entrem em contato comigo, tanto pelo e-mail quanto nas redes, e obrigada pela oportunidade de produção de conhecimento e vida. Muito obrigada. Deixa eu parar aqui, onde eu estou, aqui. Muito bem. Então é isso.